saudar todos aqueles que nos ouvem e veem através da internet, portanto, neste estudo da lição da Escola Sabatina. Que Deus nos possa abençoar a todos e fortalecer, enfim, na verdade e no conhecimento daquilo que a Palavra de Deus nos diz, acerca, enfim, do tema que iremos estudar, que é baseado exatamente no livro de Deuteronômio, o livro que temos estado a estudar este trimestre. E desta vez vamos ver o que é que o Novo Testamento diz acerca as citações do Novo Testamento referentes, que reportam exatamente ao livro de Deuteronômio. Quero cumprimentar em primeiro lugar, portanto, também o nosso querido irmão Beneneco, que vai partilhar comigo, portanto, este estudo, que Deus possa estar com ele também e que nos ilumine, portanto, enfim, na apresentação da sua palavra. Irmão Beneneco, tudo bem consigo? Sim, obrigado, é um prazer, irmão Carlos Macedo, estarmos juntos. É um prazer também estar consigo, partilhar a palavra de Deus consigo e com os nossos ouvintes e espectadores. Com certeza, e dizer que desta vez as palavras vão se cruzar em torno da lição número 12, Deuteronômio no Novo Testamento, isso depois de, na lição 11, termos visto o Novo Testamento, aliás, Deuteronômio nos escritos posteriores, ou seja, aquilo que é a fonte, né, como disse agora e bem o irmão Carlos Macedo, a fonte de muitos escritores da Bíblia, após o Deuteronômio ter sido escrito por Moisés, inspirado pelo Espírito Santo. Mas dizer também que, aqui, assim, a título da introdução, irmão Carlos Macedo e amigos que nos assistem, é bom realçar que a Bíblia não se contradiz, nunca se contradisse e nunca se vai contradizer. Apenas o homem é que, ao buscar aquilo que lhe interessa, em vez de seguir um preceito aqui, um preceito ali, um pouco aqui, um pouco ali, vai tirando aquilo que lhe interessa, ou seja, vai evidenciando aquilo que lhe interessa e o que não interessa. Vai dizendo que é ultrapassado. E não estranha mesmo que, ultimamente, tem surgido várias vozes, várias vertentes, várias correntes que apresentam a hipótese de reescrever a Bíblia. Só Deus é que pode fazer isso. E dizer que Jesus disse para que se cumprissem as Escrituras. Mas quais Escrituras no tempo de Jesus? O Antigo Testamento, principalmente o livro de Deuteronômio. Por isso, Deuteronômio é a fonte de Mateus, de Lucas, de Marcos, de Paulo, e enfim, tantos outros do Novo Testamento. Deuteronômio é como que uma fonte escrita, real, certa, segura, de muito que temos no Novo Testamento. Claro, sem dúvida. Portanto, a palavra de Deus, portanto, é um padrão, era um padrão no passado e continua a ser um padrão, um guia no presente e será no futuro, não é? Portanto, nós, enfim, somos fundamentalistas no bom sentido, na medida em que procuramos, portanto, a palavra de Deus e procuramos, portanto, orientar, nortear a nossa vida de acordo com aquilo que está escrito. O próprio Jesus, como é que Jesus respondia? Como é que Jesus se defendia? Está escrito. Era assim que ele se defendia, era assim que ele, portanto, quando falava com aqueles que o tentavam, portanto, pôr em dificuldade, portanto, que o tentavam criar armadilhas até, portanto, ele dizia, está escrito. E foi assim que ele respondeu exatamente ao diabo na tentação no deserto, que é exatamente a parte inicial da lição. Jesus, às tentações do inimigo, respondia sempre com está escrito. Ora, se Jesus fazia isso, nós também o devemos fazer. Devemos ser fundamentalistas no bom sentido. Ir àquilo que está escrito, procurar o que está escrito na palavra de Deus e seguir aquilo que está escrito. Portanto, é a conclusão lógica daquilo que nós aprendemos através do estudo da palavra de Deus, não é? O irmão disse, já agora peço desculpa, o irmão disse muito bem, que muitos, portanto, enfim, não aceitam a Bíblia, até pretendem reescrever a Bíblia, não é? Portanto, como se a Bíblia tivesse ultrapassada, não é? A Bíblia nunca esteve e nunca estará ultrapassada. Porque é um guia foi um guia no passado
e continuará a ser um guia no presente e no futuro. É verdade, irmão Carlos Macedo, está escrito, não deve ser pronunciado, entendo eu, só por pronunciar, ou seja, nós não podemos de ânimo leve para agradar A ou B, está escrito. Exige uma resposta física, mental, emocional, antes de dizermos que está escrito. Por que eu digo isso? Porque Jesus estava espiritualmente preparado. Após 40 dias de jejum, estava espiritualmente preparado. E ou seja, isso me leva a dizer que nós não devemos brincar de ser cristãos. O que nós dissermos, ou o que nós tivemos que dizer, deve ser o que realmente vem de dentro. É o que Cristo estava a fazer. Porque assim, irmão Carlos Macedo e amigo que nos assistem, o inimigo não brinca de ser inimigo, é mesmo inimigo. Claro. Se estivermos ali com paixões, com rodeios, com brincadeiras, diante do inimigo, ele nos vai vencer. Por isso é que Deus, em São Tiago, pede que primeiro nós nos sujeitemos a Deus para depois resistirmos ao diabo. Nunca resistir primeiro ao diabo para depois nos sujeitarmos a Deus. Por isso, aqui ainda não está escrito, amigos que nos assistem, se a Eva é diferente de Jesus, se a Eva diferente de Jesus tivesse dito, está escrito, a história da humanidade teria outro curso. Claro. Pois, Jesus disse, está escrito, ou seja, no campo do inimigo, não é para fazer tempo. O inimigo não se pode dar conversa, não se pode dar tempo, não se pode dar espaço. Está escrito, é o suficiente. Portanto, no deserto, Jesus venceu o inimigo, mas Israel no deserto não venceu o inimigo. Na comida, Jesus venceu o inimigo. Eva na comida não venceu o inimigo. Portanto, devemos ter muito cuidado sobre o que está escrito. Tem que ser aquilo que realmente vem do nosso coração. Claro. Portanto, na primeira tentação, diz aqui a lição, na primeira tentação Jesus referiu-se a Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Quando Jesus responde, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Portanto, isto é uma alusão a Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Na segunda tentação, Jesus volta a Deuteronômio, desta vez ao capítulo 16, versículo 16, quando, portanto, na segunda tentação, o diabo tenta Jesus lá do alto do pináculo e Jesus responde, não tentarás o Senhor teu Deus, portanto, não tentarás o Senhor teu Deus. Isto é uma citação exatamente de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Assim como na terceira tentação. Na terceira tentação, Jesus também, portanto, quando o diabo tenta Jesus dizendo tudo isto te darei se prostrado me adorares, quando o levou a um alto monte, Jesus responde exatamente com o que está escrito em Deuteronômio. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Exatamente. É interessante. Vemos que Jesus responde a cada situação específica, responde ao inimigo com citações do Velho Testamento, que era o que existia na altura, e especificamente o livro de Deuteronômio, que é o livro que temos estado a estudar este trimestre, que é um livro excelente e que eu aconselho exatamente os nossos ouvintes a lerem, porque realmente é um livro extraordinário, não é? É extremamente importante. O Novo Testamento, aliás, o livro de Deuteronômio é realmente a verdade presente para todos os tempos, irmão Carlos Macedo, amigos, assim, claro. Para todas as épocas, para todas as gerações, para todas as eras, para todos os tempos, é uma verdade presente. Para o nosso tempo, ainda ao longo dessa lição, dessas palavras que se cruzam em torno da lição 12, Deuteronômio no Novo Testamento. Irmão Bemeneco, permita só que lhe dê. Portanto, que refira, portanto, o que está aqui escrito, portanto, o irmão viu com certeza, aqui no trimensário, que diz, portanto, Mateus, Marcos, Lucas, João, o livro de Atos, a Epístola aos Romanos, aos Gálatas, 1ª e 2ª de Coríntios, aos Hebreus, as epístolas pastorais e até o Apocalipse, todos eles remetem para o livro de Deuteronômio. É interessante. Exatamente. Todos eles têm citações do livro de Deuteronômio. Por isso é que o título da lição exatamente é Deuteronômio no Novo Testamento.
Exatamente, por isso que eu dizia há pouco que o livro de Deuteronômio é uma fonte escrita para quase todos os escritos do Novo Testamento. E dizer que todo cristão, aqui sobre levantando os rostos, antes que a gente vá para o nosso intervalo, todo cristão deveria fazer diferente relativamente àquilo que são os nossos relacionamentos. Eu entendo que aquilo que o mundo faz, que é separar as pessoas entre bons e maus, entre ricos e pobres, entre letrados e iletrados, fracos e fortes, o cristão ou a igreja não devia fazer isso. Porque o que acontecia no passado, e tem acontecido muito, por isso que eu dizia que é mesmo verdade presente para os nossos dias, é que há muita acessão de pessoas. E em Deuteronômio, já essa passagem, Deus não, ou seja, amaldiçoa quem faz a acessão de pessoas. Porque o ser humano é imagem e semelhança de Deus. Por que faz a acessão de pessoas se Deus não faz a acessão de pessoas? Então, se o mundo faz, nós não devemos ser parciais, irmão Galmaceno. Claro. Portanto, aliás, a própria lição refere aqui que Paulo, por exemplo, neste caso específico, portanto, no escrito de Paulo, em Efésios, Paulo diz aos senhores para serem cuidadosos na maneira como tratam os seus servos, os seus escravos, não é? Portanto, Paulo está a falar sobre o facto de que quando se trata de salvação e de condenação, não há diferença entre judeus e gentios. Todos remetem para Deuteronômio e para a ideia de Deus, que Deus não, portanto, faz acessão de pessoas. Deus não faz. Portanto, e se Deus dos Deus, os Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande e poderoso e terrível não o faz, então certamente nós não o devemos fazer. Exatamente. Aliás, o livro de Tiago refere exatamente que fazer acessão de pessoas é pecado. Ele portanto, pecado. Claramente e abertamente, não é? É pecado, sim, é pecado. Portanto, Deus não levanta rostos, nós também não devemos levantar rostos. Claro. As palavras aqui que se cruzam estão muito boas, mas chegou o momento de fazermos uma pequena pausa para ouvirmos um número musical que com certeza vai trazer mais condimento ainda nessas palavras que cruzam em torno da lição número 12, e dessa vez será a Eunice Ferreira que vai nos abrilhantar com o número O Meu Deus Consegue. A vossa atenção. Moisés viu Deus proteger o povo nas batalhas e no deserto. Moisés viu maná cair do céu e nada faltou com Deus bem perto. Não há nada que Ele não possa fazer, coisa difícil que Ele não possa resolver.
consegue. Sim, Ele pode. Estamos agradecidos por esse número musical, na voz de Eunice Ferreira. Realmente o nosso Deus é o Deus do impossível. Aquilo que para o homem não é possível, para Deus tudo faz, tudo pode, e quando e como quer. Voltamos para a segunda parte das palavras que se cruzam hoje com o irmão Carlos Macedo, em torno da lição número 12, Deuteronômio, no Novo Testamento. Terminamos dizendo que Deus não levanta rostos, ou seja, Deus não passa por alto a vida de ninguém, ama todos da mesma forma, e há quem ainda diga que, mesmo que houvesse só um pecador, Jesus teria vindo para morrer por essa pessoa. Por isso, nós, os seguidores de Cristo, façamos diferente, e fazendo diferente é fazer o que Deus pede, para não cairmos nessas armadilhas do inimigo. E passamos rapidamente para amaldiçoando um madeiro, ou seja, aqui em Deuteronômio, encontramos em Deuteronômio 27, 16 e 21, 22 e 23, portanto, encontramos aqui uma passagem profética de que, por nossa culpa, não é? Por aquilo que o ser humano, infelizmente, a partir de Adão, deixou de fazer, que é obedecer, e obedecer a Deus, ou seja, desobedecer a Deus e obedecer ao inimigo, o ser humano tornou-se incapaz de resolver o problema do pecado por ele mesmo, até porque nunca foi esse o plano divino. Caso houvesse pecado, infelizmente passou a haver. Por isso, Jesus teria que vir para que morresse amaldiçoado no madeiro. Portanto, e essas passagens depois têm corpo em Gálatas enfim, Gálatas 3:14, Gálatas 3:1 até 14, mas para dizer que todo aquele que não permanecer, e é importante realçar isso, todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, não é só permanecer, mas é para fazer aquilo que está escrito, é maldito diante de Deus. Gálatas 3, verso 10. Por quê? Porque as pessoas rejeitam, já falamos isso no princípio, rejeitam certas passagens, principalmente o sábado, e apresentam outras passagens da Bíblia, desculpem, que contradizem às vezes aquilo que está escrito. Portanto, aqui um comércio da palavra de Deus, podemos assim dizer, que não tem nada a ver com aquilo que está escrito. Por isso, é maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas na palavra, no livro da lei, mas também deve fazê-la. É maldito. E por nós termos pecado, só Jesus veio resolver esse problema. Mas agora, irmão Carlos Macedo já vai receber a palavra. Não significa que o facto de Cristo ter morrido por nós, nós recebemos o passaporte, né, ou seja, um cheque em branco, para preenchermos no cheque aquilo que nós quisermos. Nada disso. Por isso que eu vou outra vez passar aqui, Gálatas 3:10. Todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las e cumpri-las, é maldito. Maldito que tem, como é que eu vou dizer? E Jesus diz assim, maldito, né? Exatamente, sim. Claro. A maldição do pecado. Portanto, Jesus, enfim, em si mesmo recebeu esta maldição, portanto, porque estava escrito, maldito todo aquilo que for pendurado no madeiro, né? E Jesus foi crucificado como um criminoso. Jesus recebeu esta maldição, digamos assim, no nosso lugar,
para que nós nos pudéssemos salvar. Ele, portanto, ele recebeu o castigo, ele sofreu o castigo que nós merecíamos para que nos pudesse dar, portanto, a justiça a que nós não tínhamos direito, a vida eterna a que não tínhamos direito, não é? Sim, Ele sim. fez-se maldição por nós. Maldito todo aquele que transgride a lei. E maldito, como diz aqui, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Portanto, isto é uma citação de Deuteronômio, como o irmão referiu há pouco, 27, capítulo 27, versículo 26. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Portanto, porque nós temos que ser honestos, temos que reconhecer que não conseguimos cumprir a lei. Nas nossas forças humanas, nas nossas capacidades humanas, na nossa pecaminosidade, nós não conseguimos, portanto, cumprir toda a lei. Podemos cumprir um ponto, mas logo a seguir falhamos no outro. A nossa obediência é incompleta. Portanto, nós necessitamos de um Salvador. E esse Salvador é Cristo. Cristo obedeceu perfeitamente à lei. Ele não falhou em nenhum ponto, como nós falhamos, não é? Exato. Só ele poderia realmente, portanto, dar-nos o exemplo e só ele podia realmente morrer no nosso lugar. Tomar o castigo que nós merecíamos, para que através desse castigo, através dessa morte expiatória, ele nos pudesse dar, portanto, a vida eterna. E foi exatamente isto que aconteceu, não é? Foi exatamente isto que aconteceu. Porque Cristo não pecou, Cristo não transgrediu a lei, Cristo foi, portanto, totalmente justo, no entanto, injustamente, foi condenado e foi crucificado como um criminoso, como um maldito. Ele fez-se maldição por nós. Pois. Ele fez-se maldição por nós. Acabarão por receber a maldição da perdição. Exatamente. E isso nos remete para a lição de quarta-feira, que fala sobre um profeta semelhante a você. E isso nos traz a memória de que Moisés foi um tipo de Cristo. Muitos teólogos arriscam mesmo dizer que Moisés foi o homem mais manso sobre a terra, ou seja, entre os homens. Então, não é de estranhar que ele foi um tipo de Cristo por tudo que ele fez por Israel literal, desde o chamado, ou seja, desde a sua, é assim mesmo que eu vou dizer, a sua conversão no deserto, o chamado e a condução do povo do Egito no meio de toda aquela turbulência para a terra prometida. Mas dizer ainda que o que chama também a atenção aqui, uma coisa, uma série de amigos que nos assiste, é o facto de que muitos cristãos dizerem que não é possível ser santo. Se não é possível ser santo, então Jesus terá morrido de balde. Não é isso. E se não é possível ser santo, o que dizer de David? O que dizer de Job? O que dizer de Paulo? O que dizer de vários, de Estevão e tantos outros? Vamos falar mesmo de David. David cometeu os erros que cometeu, mas quando se converteu, Deus disse que David era o homem segundo o coração dele. Então, se David foi um homem segundo o coração do Senhor depois da conversão, nós também podemos ser santos. Por isso, Moisés capacitado, e Deus capacita os escolhidos, não escolhe os capacitados. Moisés, capacitado por Deus, foi um profeta, né, escolhido entre os israelitas para começar com a missão de tirar o povo de Deus da escravidão do Egito para a terra prometida. É um protótipo para os israelitas modernos, não diria espirituais, porque nós também estamos a sair da escravidão do pecado para a Canaã celestial. Claro. Por isso, é possível sim ser santo? É possível. É possível. Claro. É possível ser santo pelos méritos de Cristo, não é? Exatamente. Nós, com as nossas próprias boas obras e os nossos méritos, a Bíblia diz que as nossas boas obras são como trapos de imundícia, não é? Exatamente. Nós temos que reconhecer que somos incapazes de obedecer. Porque falhamos, estamos toda hora a falhar. Como eu referimos há pouco, podemos fazer uma coisa certa, mas logo assim fazemos uma coisa errada e transgredimos. E às vezes até aquilo que fazemos certo pode não ser com a melhor das intenções. Portanto, nós somos pecadores por natureza. Portanto, as nossas próprias obras, como diz a Bíblia, são como trapos de imundícia. Agora, quando nós nos arrependemos,
quando nós aceitamos Cristo como nosso Salvador, Ele supre as nossas deficiências. Ele cobre-nos com o seu manto de justiça, que tapa as nossas manchas, as nossas nódoas, portanto, aquilo que fizemos de mal. Ele cobre-nos com o seu manto de justiça. E então, Deus olha para nós, não para as nossas manchas, não para a nossa pecaminosidade, mas olha-nos através dos méritos de Cristo. E então somos declarados santos. Somos santos, não pelos nossos esforços, não pelas nossas boas obras, mas somos santos, somos considerados santos e justificados através dos méritos de Jesus. Exatamente. É o tal manto de justiça com o qual Cristo nos cobre e nos tapa das nossas imundícias, das nossas nódoas e manchas. Graças a Deus por isso, irmão Colhe Macedo, nós estamos no fim, mas dizer que se é uma coisa horrível, é a rocha cair sobre o barro, ou sobre tanto, a peça de porcelana. Porque o que Deus espera é que a peça de porcelana se despedace, ou seja, fique nas mãos do oleiro para ser moldado. Bem-aventurado aquele que cai nas mãos de Deus para ser protegido. Mas maldito é aquele que cai nas mãos de Deus por desobediência. Esse melhor seria se não tivesse nascido. Amigos que nos assistem, casar é uma cerimônia bonita e acontece num dia apenas. Agora, manter-se casado, isso é outra coisa muito diferente do que o dia do casamento. O que Deus espera de nós é manter-se batizado, é manter-se casado com Ele. Não só aquela cerimônia emotiva de batizar-se e depois não conseguir manter-se. Por isso, horrível coisa é não ficar nos braços de Deus para ser abençoado, para ser colhido, para ser protegido, né? Ou seja, aceitamos Jesus emocionalmente, talvez, ou mesmo convicto, mas depois não permanecemos nessa caminhada. Claro. Maldito é não permanecer na caminhada de Cristo. Claro. Na caminhada que Cristo nos oferece. Claro. Maldita Deus, coisa. Horrível coisa mesmo. Claro. Deus é misericordioso, tem muito mais misericórdia, infinitamente mais misericórdia e compaixão do que nós. Nós também vemos, portanto, em seres humanos, à nossa volta, vemos atos de bondade, de compaixão, de misericórdia. Agora imaginemos Deus, né? Portanto, muito superior. A misericórdia, a compaixão de Deus é infinita. Mas Deus também é justo. Deus tem misericórdia de nós, Deus tem compaixão de nós, e é pela sua compaixão, pela sua misericórdia que nós somos aceitos e somos salvos. Portanto, Ele nos ajuda e nos fortalece cada dia. Mas Deus também é justo. E aqueles que não mantêm este casamento, como o irmão disse, aqueles que não mantêm esta ligação com Cristo, esta ligação diária com Cristo, que rejeitam a Cristo como seu Salvador, portanto, que não se arrependem dos seus pecados, portanto, estes acabarão por sofrer as consequências da justiça de Deus. Portanto, lá está a justiça sem mistura de misericórdia, não é? Portanto, da taça da ira de Deus, não é? Portanto, e coisa terrível, como diz a palavra de Deus, coisa terrível é, portanto, enfim, não estar do lado de Deus. Porque, como diz a Bíblia, ali haverá pranto e ranger de dentes. Exatamente. Bom, da minha parte, amigos, assim, é tudo. Espero que os amigos e todos nós, né, sendo chamado a todos nós, estudemos com alguma profundidade a lição número 12, porque isso é apenas algum cheirinho, são apenas comentários, e ao longo do tempo façamos desse livro de Deuteronômio, que se espalha não só no Novo Testamento, que foi a base do nosso estudo hoje, mas em toda a Bíblia, faça parte da nossa vida, porque é mesmo verdade presente para nossos dias. Por isso, aceitemos a Cristo, vivamos com Ele, porque se nos perdermos, não será por falta de aviso, porque nós temos todos os avisos. Então, da minha parte é tudo. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Irmão Beneneco, que Deus o abençoe, assim a sua família, que Deus abençoe também todos aqueles que estiveram connosco. Portanto, e uma feliz semana para todos e um Feliz Natal para todos. Obrigado.